A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. É a palavra que renova, é a palavra que dá força, é a palavra que vivifica. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de Mateus. Ontem iniciamos no capítulo 14. É um capítulo, todos os capítulos de Mateus é um pouco extenso. Hoje vamos falar no capítulo 14, do 13 ao 21. O tema é: Jesus está multiplicando o teu celeiro. Onde há dificuldade vai ter fartura. Deixa Deus trabalhar. Se tem algumas coisas que está te assustando, Deus está trabalhando. Uma casa, quando está suja, a gente, dona de casa, tira tudo do lugar para limpar. Então, se tem algumas coisas meio assustadoras, Jesus está trabalhando. É no casamento, é no trabalho, é no débito da faculdade, é na igreja. Deixa Jesus trabalhar, porque tem multiplicação para o teu celeiro. Mateus 14, a partir do 13. Na Bíblia diz: a multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Apartando-se, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Veja que quando Jesus saiu, depois da morte de João Batista, que foram contar a ele que João Batista tinha sido decapitado, a Bíblia diz: Jesus, ouvindo isto, sabendo da notícia, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Partindo e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Veja que o povo sabia que Jesus tinha partido de barco, seguir ele a pé. Porque coisa boa é estar perto de Jesus. Essa multidão, a maioria, não queria Jesus não, mas queria seus milagres. Mas Jesus era tão bom que sabia disso, mas deixava ele se aproximar dele. A notícia foi triste, ele saiu. Quando a gente recebemos uma notícia, é momento de ter calma. O que Jesus fez, saiu de mansinho. Então, se você recebeu uma notícia triste, ou está vendo alguma coisa triste, uma situação que não está podendo resolver, é hora de ter calma e orar. Porque é na calma que o Senhor vai dando orientação. Jesus era santo, com certeza, e é, mas quando ele soube da notícia de João Batista, ele saiu. Com certeza para conversar com seu pai, para meditar, Porque naquele momento ele sabia que um homem justo foi decapitado, mas o seu propósito na terra foi cumprido. Tem propósito na minha e na tua vida que onde a gente está já foi cumprido. Daqui a pouco Jesus vai mudando. Descansa e tem calma. Jesus saindo, viu uma grande multidão, possuída de íntima compaixão, para com ela curou seus enfermos. Veja, Jesus saindo, Jesus tinha saído daquela situação depois que João morreu. Viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. O Senhor, ele sempre tinha compaixão das pessoas. Aquela multidão tinha muitos enfermos e ali ele curou. A Bíblia não disse que essa multidão orou, disse que tinha uma multidão. Então, se eles ali naquela multidão foram a ele, ele curou. E eu e você que está orando por uma causa, ele está trabalhando em silêncio. Tenha calma e deixa ele trabalhar. Tem coisas que não adianta a gente mexer, que só vai piorar. Então, ele sabe exatamente como resolver. Então, tenha calma, fique na posição de servo e serva. Porque aqui a multidão tinha muitos enfermos, ele curou. Mesmo estando triste com a morte de João Batista. Porque a gente não deve misturar as coisas. Você pode estar passando por uma situação muito difícil, mas tem que ter calma. E saber lidar com ela, sem criar problemas. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Os discípulos chegou para ele, viram que a multidão estava com fome, mandou que ele dispensasse, porque já era tarde e escurecer. No normal, olhando para o lado humano, eu e você faria o mesmo.
Aí você diz, mas Jesus fazia milagres. Sim, é verdade. Mas Jesus já fez tanta coisa na minha e na tua vida e de repente a gente paralisa. E esses discípulos não imaginou naquele momento que Jesus ia fazer o que ele fez. Então, eles agiu como homens humanos, mesmo sendo servos do Deus, do Jesus, do Filho do Deus Altíssimo. Mesmo ali vendo milagre, estava escurecendo, né? A multidão era grande e eles agiram humanamente falando, porque eles não tinham a grandeza, o poder e a glória do Senhor. Não é verdade? Veja o que Jesus fez. Jesus, porém, lhe disse, não é necessário que vão dar-lhe voz de comer. Como é que os discípulos iam dar comida a eles? Não é verdade? Mas ele disse isso para ver a atitude dos discípulos. E às vezes o Senhor mexe com a gente, fica calado. Às vezes cria situações de lugares difíceis, que ele quer que a gente raciocine. Esse raciocínio, quando não tem saída, é oração, louvor, adoração e jejum. Essa é a nossa atitude. Veja que ele colocou a responsabilidade nas mãos dos discípulos, mas ele sabia o que ele ia fazer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Eles tinham, né? Jesus criou uma situação para eles agir, e eles agiram. Eles não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. É com o que você tem que o Senhor vai multiplicar. Tem gente que quer sair do lugar do trabalho para ver ser abençoado. É lá que Deus te abençoa. Porque lembre-se de Noemi, que foi embora com seu marido e com seus filhos e voltou só, pensando que Moabe ia se dar bem, porque naquela época se falaram que Moabe estava bem. Pelo contrário, ficou viúva e perdeu os 2 filhos. Quando retornou para Belém com sua nora, foi lá que ela teve uma velhice sossegada. É neste lugar que o Senhor vai te abençoar. Porque lembre-se que os discípulos queriam que ele dispensasse. Quando ele disse, dai de comer vocês, aí ele disse, só temos 5 pães e 2 peixinhos. É o que você tem que o Senhor vai fazer o milagre. É com sua capacidade. É hora de se acalmar. Porque tem hora que a gente está tão preocupado, tão desesperado, que não vê saída. Mas lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que o Senhor tem uma saída no meio da tormenta. Tenha calma. E ele disse, traz-me aqui. Quando eles disseram que tinha 5 pães e 2 peixes, Jesus traz aqui. Eles disseram a Jesus, né? Diga a Jesus seu problema e eu também. Para depois ele dar a solução. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, e os abençoou. Então, partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. Veja o que Jesus fez. Tendo mandado a multidão se assentar. É hora de se assentar, ter calma e adorar. Tomou 5 pães e 2 peixinhos, Jesus, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Ele olhou para o Pai e abençoou. Abençoe o que você tem, pouco ou muito. Abençoe sua saúde, pouco ou muita. Abençoe seu trabalho que você acha que não tem solução. Abençoe. Porque esse lugar, o que você faz é abençoado. Mesmo que ainda não está dando fruto, abençoe. Jesus olhou para o Pai e abençoou. Isso é uma orientação para mim e para você. Então, partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. A partir do momento que Jesus abençoou, teve multiplicação. Quando a gente abençoa onde não está vendo bênção, ela chega. A Bíblia diz que a nossa boca tem poder de abençoar e amaldiçoar. Abençoe o pouco que você tem. Abençoe a dificuldade. Abençoe onde você não vê saída. Abençoe, que o segredo está aí. E comeram todos e saciaram, e ainda levantaram 2 pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Comeram que se satisfizeram. Ficaram totalmente satisfeitos. Ainda sobrou 12 cestos de pães. Porque aquilo que a gente abençoa, na orientação de Deus, Ele multiplica. Quando você e eu aqui abençoa, já está ligado. A Bíblia diz que o que for ligado no céu, é ligado na terra. Então, o que é ligado na terra, é ligado no céu. Abençoe. Não olhe a situação difícil do seu lar, não. Abençoe.
E o 21 para terminar. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Quase 5.000, fora criança e mulheres, todos comeram. Olha o tema. Jesus está multiplicando teu celeiro. Abençoe, tenha calma, adore, porque é na sua calma e na minha. E a gente está abençoando o que está difícil, o que está ruim, que a nossa boca tem poder de abençoar o que está ruim. E o Senhor lá no céu confirma, e o seu celeiro vai ser totalmente abençoado. Onde está precisando de bênção e de paz, está chegando. O negócio é adorar e abençoar, é louvar, jejuar e abençoar, e esperar Ele fazer. Agora, o que você tiver que fazer, eu também vamos fazendo, porque tinha 5 pães e 2 peixinhos, e foi com aqueles 5 pães e 2 peixinhos que a multiplicação veio. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.